Olá a todos, eu me chamo Fabiana Magalhães de Carvalho, curso Medicina Veterinária na Universidade Federal do Mato Grosso, no campus Sinop, e essa videoaula sobre controle e prevenção do Covid-19 é um trabalho para a matéria de Zoonose e Saúde Pública, ministrada pela professora e orientadora Roberta Bronzoni. As informações presentes nesse vídeo foram baseadas no artigo em inglês disponível no site da revista da Cielo, e ele fala sobre as medidas de distanciamento social no controle da pandemia de Covid-19 e seus potenciais impactos e desafios no Brasil. Como uma introdução, trago algumas informações sobre o vírus, onde e como ele surgiu, como ocorre sua transmissão e como tudo isso resultou na pandemia que enfrentamos atualmente. O novo coronavírus, que recebeu o nome de SARS-CoV-2, uma sigla em inglês que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave de Coronavírus 2, surgiu em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, após o surgimento de uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida. Depois de alguns estudos e pesquisas, descobriram que o novo vírus se originou em um mercado atacadista de frutos do mar, que comercializava animais vivos, uma prática muito comum na China. Após isso, vários casos surgiram rapidamente em outros países asiáticos, como o Japão, Coreia do Sul e Tailândia. Logo, novos casos ocorreram na Europa e nos demais continentes, o que levou a Organização Mundial da Saúde a decretar uma emergência de saúde pública de importância internacional, e em 11 de março de 2020 foi declarado como pandemia a situação epidemiológica do SARS-CoV-2. Atualmente, segundo dados de 5 de novembro de 2020, que é a data desse vídeo, já são mais de 48,2 milhões de casos confirmados e 1,2 milhões de mortes no mundo todo. Quanto à transmissão do vírus, ocorre principalmente por meio de gotículas de secreções da orofaringe de uma pessoa contaminada, através de espirros, tosse, objetos compartilhados e superfícies contaminadas. Apesar da sua letalidade ser baixa quando comparado com outros coronavírus, o SARS-CoV-2 tem causado um número maior de mortes do que outras epidemias, por conta da sua fácil transmissão. Um outro agravo vai ser o elevado tempo médio de incubação, que é 5-6 dias, que faz com que pessoas assintomáticas ou com sintomas leves possam continuar a transmitir a doença. Os sintomas podem ser semelhantes a uma gripe normal, como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, alteração do paladar e olfato, distúrbios gastrointestinais, cansaço e diminuição do apetite. E 80% dos casos apresentam infecções respiratórias e pneumonias mais leves. Porém, formas mais severas desses sintomas acometem mais pessoas idosas e portadores de doenças crônicas subjacentes. E esses são o grupo de risco da doença. Quanto às ações de controle da Covid-19, alguns termos que têm sido usados dizem respeito a medidas de saúde pública não farmacológicas para o controle de epidemias ausentes de vacina e medicamentos antivirais. E dentre essas medidas destacam-se o isolamento social, a quarentena, o distanciamento social e as medidas de contenção comunitária, o conhecido lockdown. O isolamento social é a separação das pessoas infectadas daquelas não infectadas e tem como objetivo reduzir o risco de transmissão da doença. Para ser mais efetivo, é importante que a detecção dos casos seja precoce, porém, em contrapartida, o longo período de incubação do vírus e sua alta transmissibilidade limita a efetividade dessa medida. Por isso, ela deve ser trabalhada com as demais, junto com as demais, e não só como uma única medida ou principal medida. Quanto à quarentena, é uma medida de restrição do movimento de pessoas expostas a uma doença contagiosa, mas que ainda não estão doentes,
ou por motivos que não foram infectadas, ou porque estão no período de incubação, ou então por serem assintomáticas. Pode ser aplicado no nível individual ou de grupo, mantendo as pessoas expostas nos próprios domicílios, em instituições ou em outros lugares especialmente designados. Ela pode ser voluntária ou obrigatória e durante a quarentena os indivíduos devem ser monitorados quanto à ocorrência de quaisquer sintomas. Caso tais sintomas apareçam, as pessoas devem ser isoladas e tratadas. A quarentena é mais bem sucedida em situações nas quais a detecção dos casos também é precoce, igual a do isolamento social. Quanto ao distanciamento social, envolve medidas que têm como objetivo reduzir a interação entre comunidade, que pode incluir tanto pessoas infectadas como pessoas infectadas que ainda não foram identificadas. Tem como objetivo reduzir a transmissão do vírus, já que doenças que são transmitidas por gotículas respiratórias precisam de uma certa proximidade física para ocorrer o contágio. E outras medidas que têm sido adotadas com essa finalidade incluem o fechamento de escolas e locais de trabalho, a suspensão de alguns tipos de comércio e o cancelamento de eventos para evitar aglomerações de pessoas. Um caso extremo de distanciamento social e também foi uma medida adotada por muitos países, inclusive aqui no Brasil, é a contenção comunitária, ou conhecida como lockdown, que em português significa bloqueio. Ela se refere a uma intervenção rigorosa aplicada a toda uma comunidade, cidade ou região, através da proibição de que pessoas saiam dos seus domicílios, exceto em casos de necessidade ou emergência. E tem como objetivo reduzir drasticamente o contato social. Quanto às medidas de controle que foram adotadas em diferentes países. Em Wuhan, na China, onde ocorreu os primeiros casos da doença, em 31 de dezembro foi notificado o surto à OMS e no dia seguinte fecharam o mercado de onde originaram os casos, assim como outros mercados que apresentavam algum tipo de irregularidade. Logo, com o aumento do número de casos, medidas foram sendo adotadas para conter a transmissão, como a restrição de viagens e viajantes, que foi uma das principais medidas adotada por eles. Em 23 de janeiro, foi decretado bloqueio total no país. Quanto os países da Europa, o primeiro a apresentar os primeiros casos foi a França, onde também teve o primeiro óbito por Covid-19 naquele continente. Uma semana depois, outros países já tinham casos registrados. Alguns países, antes de decretarem lockdown, tiveram como primeira iniciativa a proibição de reuniões e aglomerações de pessoas, fecharam comércios não essenciais, como cinema, restaurantes e academias, e houve o fechamento das escolas e universidades, medida essa que tem sido muito debatida quanto à sua necessidade. No Brasil, o primeiro caso registrado foi de um homem de 61 anos que havia retornado de uma viagem à Itália. Desde então, a pandemia tem se expandido no país e em 16 de abril de 2020 já haviam 30.718 casos e 1.926 mortes em todo o país. As medidas de distanciamento social foram recomendadas, enquanto que as outras medidas foram sendo adotadas de acordo com a situação epidemiológica de cada estado e município. Quanto às recomendações de prevenção, elas são voltadas para a proteção individual de cada pessoa e as medidas são baseadas na higiene e cuidados pessoais que devem ser tomados para se proteger da contaminação da doença, como lavar as mãos com água e sabão de forma correta, higienizando dos dedos até o punho ou higienizar as mãos com álcool 70%, aumentando a frequência dessa medida quando estiver em ambiente público e quando utilizar um transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado. Usar máscara de proteção facial, pois elas funcionam como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas.
Caso tossir ou espirrar, cobrir o rosto com um lenço ou com a parte interna do cotovelo. Evitar tocar os olhos, boca, nariz ou a máscara de proteção com as mãos não higienizadas. E se tocar essas partes do rosto, higienize sempre as mãos como recomendado anteriormente. Manter uma distância mínima de 1 metro entre as pessoas em lugares públicos. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. E caso a pessoa esteja doente ou apresentando algum dos sintomas da doença, evitar contato com outras pessoas e buscar um atendimento pelos canais online, a orientação pelos canais online disponibilizado pelo SUS ou um atendimento de serviço de saúde na cidade. A referência bibliográfica foi o artigo citado anteriormente e eu agradeço a todos pela atenção.